Igreja amada, nós tem ouvido aqui desse altar Deus falando através da sua santa palavra sobre os milagres de Jesus sobre a nossa vida. E Jesus, ele continua o mesmo, meus irmãos. Ele continua fazendo milagres e maravilha. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante de um texto. Havia um homem, um centurião, ou seja, um centurião romano. Ele vai ao encontro de Jesus e ele roga a Jesus, dizendo: olha, o meu servo, ele está enfermo e atormentado. Esse texto começa do capítulo 8 de Mateus, do versículo 5 ao 13. O texto começa no versículo 5 em diante. O meu servo está enfermo, está perturbado. E qual foi a resposta de Jesus, meus irmãos, para ele? Eu irei lá. Jesus de imediato, ele já diz que vai até a casa desse centurião, desse homem. E logo, meus irmãos, o centurião então diz a ele: olha, Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado, ou seja, na minha casa. Eu não sou digno. Primeira coisa aqui, igreja amada, nós podemos contemplar a humildade desse centurião. E ele acrescenta mais dizendo: olha, não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Eu sou homem que dou ordem, porque um centurião romano, ele tinha subordinado a ele 100 homens, 100 soldados que obedeciam a palavra desse centurião romano. Então aqui logo, meus irmãos, ele diz: olha, eu também sou homem que a minha palavra tem ordem. Eu ordeno e os subordinados obedecem. Segundo ponto aqui, meus irmãos, a humildade desse homem, ele reconhece que não é digno. Terceira coisa aqui que nós podemos ver aqui também é que ele reconhece a autoridade de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Se nós for abrir um parênteses aqui, igreja, nos dias atuais que nós estamos vivendo, quantas pessoas não reconhecem a autoridade de Jesus? As pessoas dizem: sei lá, Jesus é um profeta, Jesus é uma pessoa conhecida na história e etc. Mas nós, quando lemos o capítulo 28 de Mateus, o versículo 18, a Bíblia Sagrada vai afirmar que foi dado a Cristo, ao Senhor, todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Não é um pouquinho do poder, a Bíblia Sagrada, ela fala isso com clareza, é todo o poder. Logo, igreja, nós entendemos que quem tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, significa que nós estamos reconhecendo a autoridade de Jesus. E esse homem aqui, ele reconhece: não sou digno, e também reconheço a autoridade de Cristo. A autoridade para quê? Ele diz: olha, Senhor, apenas com uma palavra que o Senhor disser, o meu servo será curado. Aleluia. Ele reconhece aqui, igreja,
A autoridade é a autoridade da palavra de Jesus. A palavra de Jesus tem poder, meus irmãos. O homem, quando ele está cheio do Espírito Santo, o homem, quando ele está cheio da presença de Deus, com a vida alinhada com Deus, com a vida em temor e obediência ao Senhor, não é ele muitas vezes que fala. Queria só um pouquinho mais de som aqui, meus irmãos, senão eu vou gritar muito. Glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus, meus irmãos, aleluia. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, igreja, não é muitas vezes nós que falamos. Às vezes palavra que você fala, ela vem da autoridade de Deus sobre a tua vida, porque Deus está sobre a tua vida. Quem recebe isso, meus irmãos, na sua vida? A gente vai para a escola em Jaboticabal de pessoas com deficiência visual, eu e minha esposa, né? E aí tinha um ônibus um pouco, não muito confortável. Aí eu falei para minha esposa, brincando, mas eu falei sério. Falei assim, olha, próximo dia que nós vim, vai ter um ônibus confortável, com ar condicionado e um banco confortável para nós inclinar ele para trás assim, ficar tranquilo. Eu falei isso, não é? Aí passou, acho que foi uma semana, minha esposa deve lembrar melhor. Quanto? Na outra semana. Olha só, é o profeta, hein? Toma cuidado comigo, hein? Que eu vou falar. Na outra semana, irmãos, o ônibus encostou, nós estranhou, um ônibus diferente, ar-condicionado, banquinho confortável. Trocou o ônibus, trocou a empresa. Eu fiquei pensando, será que o motorista, o monitor aí que está monitorando o ônibus, ouviu alguma coisa, meu Deus? Mas não é, meus irmãos. Deus, Ele realiza o desejo do coração, aleluia. Quando nós cremos na presença de Deus, eu não estou falando de pessoas, meus irmãos, que não respeitam a autoridade de Deus, não. Eu não estou falando de pessoas que vivem com a sua vida cheia de prostituição, de adultério, de vício, não. Estou falando de pessoas que ficam com o seu coração cheio de palavrão, de traição, de mentira. Não, igreja. Hoje em dia, difícil encontrar uma pessoa honesta. Eu mexo com informática, meus irmãos, com acessibilidade, e às vezes eu dou algum apoio remoto para algumas pessoas, e às vezes a pessoa faz o serviço e não te paga não. Manda o Pix lá, esquece. Quem está entendendo, meus irmãos? Então tem essa crise de falta de caráter. Mas quando o homem e a mulher, ele tem o seu coração voltado à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, meus irmãos, quando ele fala, a autoridade da palavra de Deus para a glória de Deus, aleluia, a autoridade na sua palavra, quando você diz, ou seja, porque não é a sua palavra, é o Espírito de Deus sobre a tua vida, para o nome de Deus ser exaltado em intermédio da sua fé. E esse homem aqui respeitou a autoridade de Cristo, e ele reconhece a autoridade de Cristo, e ele entende, com uma palavra, Senhor, pode falar, que eu creio que o meu servo vai ser curado, ele vai ser liberto para a glória de Deus, aleluia. Pode ser com um culto apenas que você vem, Deus pode transformar a sua vida. Pode ser uma oração que de repente você levantar pela madrugada, você que reconhece a autoridade de Jesus e clamar com fé, Deus pode mudar essa situação que para você está sendo difícil. É uma palavra, quando ela vem do céu, irmãos, tudo pode ficar diferente. O versículo 10 vai afirmar para nós que Jesus se admirou vendo o reconhecimento, ou seja, o sentimento de fé que aquele homem produz naquele momento. Jesus ficou admirado, Jesus ficou maravilhado, e Jesus disse, olha, nem entre os eleitos, nem entre os israelitas aqui, eu vi fé como essa. Uma fé, meus irmãos, diferente do Naamã, né, o leproso.
ele recebe a palavra de Eliseu: ó, vai no Rio Jordão lá e mergulha 7 vezes. Ele falou: eita, naquele rio sujo. Não, ele queria que o profeta fosse lá, colocasse a mão na cabeça dele, falou: ó, sai lepra. Não é? Não que a Bíblia, né, pode colocar a mão na cabeça, orar, não tem problema. Pode orar para as pessoas, isso faz parte, amém, igreja? Mas a nossa fé, ela vai muito mais além, irmãos. A nossa fé é algo tremendo, meus irmãos. Às vezes, uma palavra de oração, uma fé, Deus age de uma forma extraordinária para glorificar o nome dEle. Você crê nisso, irmãos? Você crê no que a Bíblia está dizendo para todos nós aqui nessa noite? É a sua fé, a sua oração na palavra de Jesus Cristo. Jesus se admirou por essa fé, uma fé diferente. Não é uma fé qualquer, é uma fé de coração aqui, irmãos. Como que está a sua fé diante de Deus, irmãos? Os dias atuais que nós vivemos, Satanás, o adversário da nossa alma, ele vem para destruir a fé das pessoas. Ele vem para acabar com a fé das pessoas. Eu me converti no final de 2008. E não sei como que eu falo isso para os irmãos. E a vida, o trabalho, as coisas que a gente faz em casa e aquela coisa toda, você não consegue mais se dispor como você era antes. Eu acho que isso faz parte, irmãos. Mas a minha fé, a minha sede, meus irmãos, algo assim inexplicável do meu coração diante de Deus. Quando fala pregar, eu falo: opa, amém. O pastor mandar uma mensagem: ô irmão, João, tem que opa, amém. Tudo pronto. Eu peguei dengue esses dias. Eu, meu pai e o meu irmão, 3 pessoas da minha família ficou com dengue, irmãos. Eu até aconselho a igreja, irmãos, toma os cuidados necessários, não é? Porque a Bíblia diz assim, ó: olhai, vigiai e orar, não é? Então nós temos que fazer a nossa parte. Então cuida, né? Não deixa a água parada lá, dá uma examinada do quintal aí, porque o negócio não é brincadeira não, hein? 3 pessoas lá da minha família pegou dengue, graças ao bom Deus, a minha esposa não foi acometida, louvado seja Deus, né? A gente orando, muito preocupado, né? Porque ela tem as questões. E eu peguei dengue, fiquei mais de semana daquele jeito, aí ruim, né? Fui de pronto-socorro e tal, e melhorei um pouco. Aí eu fui pregar, tipo assim, a dengue já foi embora. Irmão, eu cheguei no culto, fui pregar num sábado. Logo, posteriormente, eu ficar melhor da dengue, eu fui para o altar balanguejando. Não sei se você entende essa palavra, balanguejando. Mas, irmão, suava, fraco. Irmão, eu falei: vamos fazer uma oração aqui, igreja. Irmão, eu preguei mesmo assim, porque, igual eu falei. Então, irmãos, nós temos aquela sede, aquela coisa no coração. Sabe, eu fui, ministrei a palavra, orei para o povo, aí depois o pessoal ali, mas eu não vi a hora de ir embora. Não é? Mas é isso, meus irmãos, a nossa sede, a nossa fé, esse fogo do Espírito Santo tem que estar no nosso coração. Não é o tempo que possa tirar. Jesus se maravilhou da fé daquele homem. Jesus tem se agradado da sua fé, igreja? Como está a sua fé em Deus? Você tem orado com fé? Você tem aquele prazer de estar nos cultos, de estar na presença de Deus? Coisa ruim é ficar em casa doente. Sangue de Jesus tem poder, que nós possa ter saúde, graça, para nós estar com fé na presença do nome do Senhor Jesus, te adorando. Pandemia foi uma desgraça, terrível que aconteceu, né? Nós provamos e muitos ainda não se sensibiliza, muitos, a fé esmoreceu, mas Cristo, Ele olha para nós, e Ele quer ver a nossa fé firmada na presença dEle. Cristo olha para essa igreja, e Ele quer que você tenha uma fé inabalável na presença do Senhor. Tenha fé, creia, confia. Fé não é aquilo que você pega, que você apalpa, não. O centurião falou aqui, ó, a palavra, Deus, se eu mandar. Jesus admirou da fé dele. O versículo 11 até o 13, meus irmãos, Jesus vai falar aqui sobre o Oriente, o Ocidente, ou seja,
por toda parte do mundo, ou seja, Abraão, Isaac, os patriarcas aqui, muitos viriam e sentavam à mesa, ou seja, toda parte do mundo viria pessoas, se cresce no Senhor, que tivesse fé, e se assentaria sobre a mesa também. Ou seja, aqui, esse centurião era um romano, ele era gentílico, ele não tinha direito da salvação, a salvação era para o judeu. Eu vim para os meus, mas os meus não recebeu. João escreveu isso. Ou seja, igreja, essa fé, esses milagres de Jesus, ele continua por toda parte. Aleluia, louvado seja Deus. Por todo o mundo, do Oriente ao Ocidente, não é? Seja no continente americano, ao qual nós estamos, a Europa, a África, a Ásia, todos os continentes, Jesus ele continua fazendo milagre por toda parte. Porque, irmãos, que aquele homem falou: não é necessário, Senhor, que o Senhor vá debaixo do meu telhado, não sou digno, não sou indigno. Ele reconhece também a onipresença de Cristo. Cristo está em todo lugar, meus irmãos. Aleluia. Irmão João, então Cristo está em todo lugar, não vou vir para a igreja não? Epa, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que obedecer princípios. Nós temos que estar reunidos na casa do Senhor. Atos capítulo 2 é bem claro. Todos estavam em casa? Todos estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Então nós temos que ter essa comunhão, mas nós entendemos na onipresença de Cristo, que você vai orar aqui hoje na igreja, que você vai clamar aqui hoje na igreja, e através da oração intercessória, Deus vai visitar o hospital. Você crê nisso? Deus vai visitar aquela pessoa da sua família, Jesus vai lá também, para fazer o milagre de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Desta maneira, meus irmãos, que Deus quer a nossa fé. Há algum tempo atrás, eu me lembro, meus pais, desde a década de 90, servem a Deus, glória a Deus por isso. Eu lembro, meus familiares ficavam doentes, não ia para o socorro não, para a igreja. Primeiro ia para a igreja. Quem está entendendo, meu irmão? É lógico que se não estiver bem, né, meu irmão, tem que ir a um médico. Não estou dizendo para você que não pode ir no médico, não é isso. Mas eu admiro a fé. Eu lembro, não tinha carro, não tinha bicicleta, minha mãe pegava a gente e jogava nas costas, que eu tinha bronquite asmática, e ia lá ponto socorro às vezes, mas muitas das vezes era a oração mesmo, que ela colocou a mão no meu peito, eu criança, cansado com bronquite asmático, fez aquela oração que ela faz com fé, o bronquite saiu do meu corpo, eu fui curado para a glória de Deus. Aleluia. Quem pode dar glória ao nome desse Deus? É essa oração que eu estou dizendo com fé, meus irmãos, de nós crer que a larga distância, ou seja, nós muitas vezes gravamos os cultos aqui, as lives, as pessoas estão nas lives, o ideal é estar na casa de Deus, o ideal é estar junto aqui, todo mundo reunido, junto, num calor humano de fé, isso que é importante, isso que Deus quer de nós, mas muitas das vezes a pessoa está acamada, a pessoa está, no caso de Jonas, que o pastor pregou aquele, ele estava lá no ventre do peixe, lá no inferno, e ele clama a Deus lá dentro do peixe, meus irmãos, aleluia, oh glória a Deus. Então não importa, meus irmãos, Ele é onipresente, Ele está, aleluia, ora massúria lamaia silha maia séria, aleluia, no seu trabalho Ele está, aonde você clamar, aleluia, Ele te ouve, aleluia. E Ele vai liberar uma palavra de cura para a sua vida aqui nesta noite. Ele está liberando uma palavra de cura para a sua casa, para a sua família. Ele está liberando uma palavra de milagre para a sua vida aqui nesta noite. Não sei se é uma enfermidade espiritual na alma, interna, externa, mas a palavra de Jesus, ela pode te curar. Centurião, com a sua fé diante de Cristo, o Senhor então falou: pode ir para a sua casa, que vai ser feito conforme você falou, aleluia. E quando o homem chega na sua casa, o servo dele não está mais enfermo,
o servo dele não está mais atormentado, meus irmãos, está curado. Aqui se confirma mais um milagre de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Coisa terrível é a pessoa viver enferma, atormentada, meus irmãos. Não é brincadeira não. Eu estava no ponto-socorro no dia que eu fui tomar soro, e eu estava ouvindo as pessoas comentar. Uma pessoa falava com a outra assim: não, mas já fez exame de dengue, não é dengue, já fez exame não sei o que, e não dá nada, não encontra nada. Talvez está precisando da palavra de Jesus sobre a vida, meus irmãos. Você vai lá, dá um diagnóstico, o que é isso? Você faz sua parte, o que é isso? Só pode ser mesmo que precisa de Jesus ali. Jesus precisa tocar aquela vida, liberar uma palavra de cura, de libertação, para aquela pessoa deixar de ser atormentada. Nós, meus irmãos, temos que seguir princípio. Eu quero ler um texto com os irmãos. João capítulo 2, versículo 5. Eu vou pedir para a igreja ler João capítulo 2, versículo 5. Por favor, meus irmãos, procura aí. João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 2, só o versículo 5. Aleluia, Deus está neste lugar, louvado seja Deus. Vou pedir para os irmãos ler, vou contar até 3, irmãos ler. Encontraram, diga glória a Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Jesus, ele faz milagre, como nós temos ouvido desse altar aqui, os textos bíblicos, as maravilhas que o Senhor tem feito, os milagres de Jesus. Mas nós temos que se atentar para aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Aí é um texto, meus irmãos, sabido dos irmãos, conhecido da igreja. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Mas aí está uma fala de Maria para os serventes, dizendo assim, faz tudo que ele tem falado, viu? Faz tudo, ou seja, faz aquilo que Jesus tem falado. Pegou aí ou não? Ou seja, igreja amada, para nós tomar posse das coisas de Deus, da parte de Deus, nós temos que fazer aquilo que Cristo tem mandado nós fazer. Jesus falou, pega lá as talhas, enche de água e tal, deu toda a diretriz ali o que tinha que fazer. E ali Maria, obedece, obedece o que Jesus falou. Aleluia, louvado seja Deus. Você quer ser abençoado, irmão? Você quer ser abençoado? Nós queremos ser abençoados. Nós temos que fazer aquilo que Jesus tem mandado nós fazer, que é o que está na presença dEle, que é o que ter fé, é confiar, é respeitar a sua autoridade, é respeitar a sua palavra, é viver a tua palavra. Aí os milagres de Deus vão acontecer sobre a nossa vida. Quer milagre no seu casamento? Obedece a palavra de Deus. Quer milagre sobre a sua família? Obedece o que Jesus tem falado perante a sua palavra. Se não houver, meus irmãos, obediência àquilo que Cristo tem mandado nós fazer, dificilmente nós vamos ser vitoriosos. Porque nós vivemos uma guerra espiritual. De um lado está o adversário Satanás, que veio matar, roubar e destruir. E do outro lado está Jesus, que veio para dar vida e vida com abundância. Nos afirma João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não veio, quem é o ladrão? Satanás. Para roubar a paz, roubar a alegria, roubar a saúde, destruir as pessoas. Mas Jesus Cristo veio para dar saúde. Ou seja, o são não precisa de médico, mas os doentes precisam de médico. Ele veio para aqueles que estão doentes, enfermos, para fazer os milagres e as suas maravilhas. O centurião recebeu a vitória. Ele pôde contemplar, porque Jesus liberou a palavra sobre a vida dele, e através da fé dele, meus irmãos, ele pôde contemplar o servo dele curado. Através da sua fé, que você possa chegar na sua casa e contemplar o milagre de Jesus pela palavra dele liberada aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Como um servo de Deus,
Eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder dessa palavra, que a enfermidade vai sair, o mal vai cair por terra, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado em intermédio da sua vida, e conforme a sua fé, aleluia, Deus vai fazer o milagre acontecer sobre a tua vida. Eu preciso de coisas espirituais na minha vida, irmão João. Quando nós falamos de milagre, nós pensamos só no físico, tanto que eu fui curado já, pessoas que eu conheço já fui curada, não é, meus irmãos? Mas espiritualmente também pessoas precisam de cura. A Bíblia fala que é atormentado, né? Sabemos algo espiritual que atormentava a vida daquele homem também. Jesus fez um milagre repreendendo o mal. Não é fácil viver atormentado, como eu disse aqui para os irmãos, não. Só quem passou por processos sabe. Mas se você crê pela autoridade dele, não só para você, como eu disse aqui, mas para alguém que você tem buscado ao favor dessa pessoa. Aleluia, louvado seja. Minha mãe buscou pela minha vida, meus irmãos, por muito tempo. E eu lá nas drogas, eu lá no João de Barro, todo dia, e noite, dia, virava noite, e virava noite. E aí Deus falava, ó, livramento para o seu filho aí, não sei o que. Quando foi um dia, Jesus me pegou. Diga glória a Deus, aleluia. Eu magro, eu tenho 1,78 m, eu pesava 58 quilos, só para os irmãos entenderem. Depois que eu casei, piorou, acho que eu estou com, sei lá. Mas é terrível, mulher que cozinha é terrível, né? Se cozinha com as comidas boas, a gente acaba, né? Fiquei diferente, mas eu era magro mesmo naquela época, fumava o tabaco, cigarro, usuário de droga. Não usei essas drogas fortes, irmãos, mas estava no caminho já. Terrível, meus irmãos. E minha mãe orando. Aí um dia Deus falou com a minha mãe, falou: ó, você vai passar pela porta da igreja com fulano de tal. Minha mãe cheia de fé. Quando pensa que não, cheguei em casa um dia com vergonha e falei: mãe, eu fui para a igreja, aceitei Jesus. Assim que nós falávamos. Maravilha, meus irmãos. A melhor decisão que eu tomei na minha vida, dia 22 de dezembro de 2008, eu entrei na igreja cheio de vícios, eu entrei na igreja cheio de dor, enfermidade. Às vezes me davam umas dores debaixo do pé, assim, jovem, com 22 anos de idade, dava umas dores debaixo do pé, assim, que inchava o pé, eu não conseguia andar, não sabia o que era aquilo, atormentado, dormia à noite, às vezes eu acordava com os pés, as pernas adormecidas, parece que um demônio queria me sufocar. Era desse jeito a minha vida. Mas aquele dia, aquela noite, eu entrei na igreja, ouvi a palavra. No final do culto, falei: pastor, ora por mim aqui, que hoje eu quero servir a Deus, quero ser crente. O pastor colocou a mão na minha cabeça, orou, meus irmãos. Para a glória de Deus, eu saí daquele culto liberto para a glória do nome do Senhor. Saí dali tocado pelo Espírito Santo. Deus fez o milagre. O milagre de Jesus alcançou a minha alma naquela noite, para a glória do nome dele. Aleluia. Oh, xalamassuliamalaias, aleluia, Espírito de Deus. O milagre de Deus alcançou minha vida. Eu não demorei, não. Do dia daquele culto, nunca mais eu usei droga, meus irmãos. Do dia daquele culto, eu nunca mais usei tabaco, cigarro. Eu fiquei sem graça, assim. Os colegas falavam assim: não, João, nós passamos na sua casa, pega, que eu já tinha perdido a visão. Eu fiquei meio bobão assim, o Espírito Santo deixou o bobão assim. Falei: não, acho que eu não vou não. E acabei perdendo o prazer, meus irmãos, das festas, das coisas que o mundo oferece. Jesus entrou na minha vida, uma alegria imensa, diga glória a Deus. Esse é um milagre que eu estou falando, meus irmãos, que atingiu a minha alma e a minha saúde. Não é? Deus transformou a minha vida, e eu estou aqui para a glória de Deus. Mas a minha mãe estava como esse centurião aqui, ó, foi até Jesus. Jesus libou a palavra, e chegou o dia, chegou a hora. Então, irmãos, para os milagres de Cristo, não desista. Há um momento de Deus, há um momento certo. Olha, meus irmãos, minha mãe é um exemplo. Ela nunca obrigou eu ir para a igreja. Ela chegava em mim e falava: João, hoje tem um irmão lá que vai pregar, vamos. Ela convidava, às vezes eu ia, às vezes não. Ela era evangelista dentro da minha casa. Diga glória a Deus, irmão. Coisa tremenda.
Então tem exemplos, meus pais, como tantos irmãos que hoje eu conheço, eu tenho como exemplo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E os milagres de Jesus alcançam a vida dessas pessoas, por isso não desista. Não é? Eu achei interessante aqui, por que Jonas não queria ir lá pregar para o povo? Porque Deus é bondoso, é misericordioso. Se você for, meus irmãos, se você convidar, Deus vai fazer na vida dessa pessoa, para a glória do nome dele. Meus irmãos, que o Espírito de Deus continue falando em cada coração. Quantos recebem essa palavra de Deus na sua vida aqui? Aleluia. Fica de pé, meus irmãos, quero fazer uma pequena oração com a permissão do pastor. Amém, para que Deus alcance a nossa vida com a palavra de cura, aleluia, com a palavra de milagre. Ora para aqueles que estão nos pontos de socorros, com dengue, enfermo, com viroses, né, meus irmãos? Ora para Deus ir ao encontro dessas pessoas, aleluia, que eu tenho certeza que Deus vai honrar a sua fé. Diga glória a Deus. Oh, xalamaia, selemialaia, assim o Espírito Santo. Feche os seus olhos, ore com fé. Senhor, em nome de Jesus, entramos na tua presença para pedir a Ti, meu Pai, uma palavra de cura, Senhor. Uma palavra de cura para os irmãos que estão aqui nesta noite. Uma palavra de cura para a família. Uma palavra de cura para os hospitalizados. Uma palavra de cura, Senhor, para aqueles que estão com dengue, aqueles que estão com virose, aqueles que estão com câncer, aqueles que estão, meu Pai, enfermos, em nome de Jesus, meu Deus. Libera uma palavra de milagre. Oh, xeremeneste alaia, faste me clama lamaias. Repreenda agora do alto da cabeça, a planta dos pés, enfermidades internas, enfermidades cardíacas, pulmonar, Senhor, estômago, Senhor, na coluna, dores, meu Pai, enxaqueca, saia, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toca na saúde psicológica, emocional, Senhor, faz o milagre, meu Deus, porque nós cremos nessa palavra, nesses textos bíblicos que tem sido falado desse altar, Senhor. Abençoa, Senhor, aquela pessoa que está no lar também, dos irmãos, vai ao encontro, Senhor, libera uma palavra de milagre, Senhor. Nós cremos, Senhor, receba a nossa humilde oração. Reconhecemos a tua autoridade, Senhor, reconhecemos a nossa significância, Senhor, e reconhecemos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Cura, meu Deus, é o que nós cremos, em nome de Jesus. Todo diga glória a Deus, aleluia.